Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje, 29 de maio, estamos vivenciando o domingo, dia do Senhor. Hoje celebramos a Ascensão do Senhor. E temos a grande alegria de partilhar com você, com sua família, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo do 46 ao 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a convenção e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que o Pai me prometeu. Por isso, permaneceis na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou para fora até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se dele e foi levado para o céu. Eles os adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estava sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Celebramos hoje a Ascensão do Senhor, a plenitude da Páscoa. A solenidade da Ascensão do Senhor, amados irmãos e irmãs, está intimamente ligado à Páscoa e à Pentecoste. Podemos dizer que a Ascensão do Senhor é um coroamento da missão de Jesus realizada aqui na terra, a feliz conclusão, a alegria depois da dor. Contemplando a Ascensão do Senhor, estamos também nos preparando para a grande festa litúrgica de Pentecoste, a qual celebramos no próximo domingo, a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo que já está no meio de nós, mas que nem sempre percebemos a sua ação. Amados irmãos e irmãs, o momento é propício para refletirmos sobre a importância do nosso batismo, ocasião em que recebemos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos insere na comunidade cristã. É a nossa entrada para a família de Deus. A todo instante, somos beneficiados pelos frutos da ascensão de Jesus, pois, com a sua volta para o céu, suas promessas se cumpriram. Ou seja, o Pai nos enviou o Espírito Santo, a força viva que nos revigora, que nos coloca brilho nos nossos olhos. O Espírito Santo atualiza as palavras de Jesus, clareia a nossa mente, nos fazendo entender os seus ensinamentos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a vitória de Jesus, que é também a nossa vitória, começa na ressurreição e se concretiza na ascensão. Então, viver essa verdade é vivenciar aqui na terra as alegrias do céu. O que não significa ignorar as nossas realidades terrenas. Afinal, não é olhando para o alto que vamos encontrar Jesus, e sim olhando para baixo, para as margens, onde estão nossos irmãos excluídos por uma sociedade que não os reconhece como gente. É nestes irmãos que encontramos Jesus. Ao contrário da sua morte, a ascensão de Jesus, ou seja, a subida de Jesus para o céu, não foi vista pelos discípulos como uma separação. Pelo contrário, foi a partir de então que eles passaram a sentir a sua presença com mais intensidade junto deles. Perceba que no Evangelho, que a liturgia desta celebração nos convida a refletir, Jesus disse a seus discípulos: vós sereis testemunhas de tudo isso. Como discípulos de hoje, estamos também incluídos nessa afirmação de Jesus. Portanto, meus irmãos, irmãs e mães, não precisamos que os discípulos, ou seja, não presenciamos o que os discípulos presenciaram, mas confiamos no testemunho deles. Presente esses testemunhos nas Sagradas Escrituras. E também somos fiéis à nossa igreja, que é fundamentada no testemunho dos apóstolos. Por isso é que ela é chamada Igreja Católica Apostólica. A ascensão, narrada no Evangelho, tem característica simbólica. Jesus subiu ao céu, mas para os escritores daquela época, e ainda hoje, não tem como descrevê-la, a não ser
simbolicamente. É importante termos consciência, ou seja, conscientizarmos de que Jesus não subiu para um lugar geográfico e que a ascensão não significa uma separação entre Jesus e os homens. Muito pelo contrário, o próprio Jesus nos afirmou: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Está escrito em Mateus 28, versículo 20. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ou seja, Lucas, conclui o seu evangelho dizendo que os discípulos estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, sempre ir ao templo para bendizer a Deus. Precisamos também fazer da nossa casa o templo para bendizermos a Deus. Portanto, desejo a todos vocês, caros irmãos e irmãs, um santo e abençoado dia do Senhor, repletos dos dons do Espírito Santo, repletos da graça de Deus. E peçamos que o Espírito que nos move a sermos testemunha, possa fazermos sempre mais ativos na missão que o Senhor nos confiou, proclamar a salvação a toda a humanidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que desça sobre todos vós, sobre as suas famílias, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.